No tempo da grande tribulação, 3 anjos de Deus proclamam ao mundo o Evangelho eterno. Prestemos atenção à mensagem que se segue. Glória a Deus, aleluia! Estamos na presença do Senhor para o louvar e para o adorar e para lhe dar a glória, porque Ele é o Rei da glória e a sua glória Ele não dá a outro. Glória ao nome do Senhor. Nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo da nossa vida, seja como for, ou nos tempos bons ou nos tempos mais difíceis, o Senhor é digno do nosso louvor. Amém. E da nossa adoração. Vamos exaltar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, aleluia, porque Ele espera o louvor das nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso, aleluia, poderoso é o Senhor, glória a Deus, digno de toda a glória e de todo o louvor. A minha alma o exalta e o glorifica, aleluia. Querido amigo, querida amiga, louva o Senhor, exalta o Senhor, dê glória ao Senhor, aleluia, porque quando você louva o Senhor, afugenta Satanás e mais graça do Senhor vai receber. Glória ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te queremos exaltar e glorificar, queremos te dar a glória porque tu és o Rei da glória, és o Senhor dos senhores, aleluia, o grande eu sou, o todo-poderoso, aleluia, que veio do lar da glória para ir à cruz do Calvário, pagar o preço da nossa redenção, aleluia, nos resgatar da má maneira de viver, e Senhor, e vá que nós tínhamos recebido por tradição da nossa família, Senhor, e o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos santificou, aleluia. Ó Senhor, obrigado, porque agora somos teus e tu és nosso. Glória ao teu nome. Abençoa o teu servo, inspira o teu servo e protege o teu servo, Senhor, na explicação da tua palavra, meu Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que nos ouvem e veem, Senhor, para que eles sejam abençoados, tocados pelo teu Espírito, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos ao seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nome que é nome sobre todo nome. O nosso querido Salvador veio a este mundo em carne, dar a sua vida pelos pecadores para os resgatar com o seu próprio sangue. Deus revelado em carne, na pessoa de Jesus, pagou o preço da nossa redenção numa rude cruz do Calvário. No seu corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro. E nós aqui ministramos, são passados quase 2000 anos, nesta geração o Senhor nos tem chamado para a sua presença, para ministrar àqueles que conhecem a nossa língua. O amor do Pai revelado no Filho, e que o Espírito Santo nos tem ensinado que na cruz Ele deu a sua vida pelos pecadores para os salvar. Assim, nós rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo louvor, a honra e a glória. E chegamos ao seu lar com o melhor noticiário. Num mundo tão conturbado como existe nestes dias, o Evangelho é o remédio espiritual para a nossa mente e para o nosso espírito. E damos graças a Deus pelo sangue da redenção de Jesus, que é a parte central do Evangelho da graça de Deus, pois o Senhor resgatou a humanidade com o seu próprio sangue. E hoje, como sempre, é um dia de boas novas, porque vamos ouvir a palavra de Deus, que é Espírito e vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz no Salmo 119, verso 105, e em João 6, e verso 63. Louvamos o Senhor que é bom, nos deixou a sua palavra para nos ensinar os seus santos planos.
Assim, a mensagem deste dia é mais um assunto profético, o qual nos chama a atenção dos dias futuros sobre a terra, em que o Evangelho de Cristo não será mais pregado pela Igreja, porque ela vai ser arrebatada, mas sim por 3 anjos, que no tempo oportuno, depois do arrebatamento da Igreja, o Senhor ainda tem maneira de se revelar com testemunho da sua palavra. E nós, nesta mensagem, vamos falar sobre este assunto. Assim, o tema desta mensagem é o seguinte: os 3 anjos que pregam o Evangelho na grande tribulação, os 3 anjos que pregam o Evangelho na grande tribulação, e o nosso texto encontra-se em Apocalipse 14, verso 6 ao verso 11, que todos nós vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Apocalipse 14, verso 6 em diante. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite. E não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Até aqui a palavra de Deus. A mensagem do terceiro anjo gira à volta deste número 666, que é o número do Anticristo no tempo da grande tribulação. Quem receber este número poderá fazer a sua vida normal no tempo da grande tribulação. Quem não receber este número será guilhotinado. Não poderá comprar, nem vender, nem trabalhar, nem viajar, nem fazer negócio. De maneira que ou serão guilhotinadas as pessoas que receberem este número, ou andarão fugidas até à volta de Jesus para a terra no fim da grande tribulação. E a mensagem evangélica é para que o mundo recuse receber esta marca diabólica, porque quem a receber será atormentado eternamente. Evite a grande tribulação e receba hoje a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Louvamos a Deus que é excelso e magnificente Senhor. Este livro sagrado, a Palavra de Deus, tem os seus santos planos aqui revelados para os homens estudarem e saberem o que devem fazer enquanto andam por cá. Porque um dia partem à eternidade ou então serão arrebatados, conforme temos dito muitas vezes, que vem aí o dia em que o Senhor vai arrebatar a sua igreja ao céu. E
os que ficarem vivos nem a morte provarão. E depois passam 7 anos de grande tribulação. Evite passar por ela. A mensagem de hoje consta de 3 partes. A introdução, em segundo lugar, os anjos que pregam o Evangelho em todas as línguas e por todo o mundo, e em terceiro lugar, o tempo dos anjos pregar o Evangelho eterno. Introduzindo esta mensagem, queremos dizer o seguinte, que existe nas Santas Escrituras vários tempos designados por Deus para o cumprimento dos seus santos planos em relação com a humanidade, e esses tempos são chamados de dispensações ou épocas. E que, por exemplo, com a vinda de Jesus para salvar a humanidade, com a sua morte e ressurreição, cumpriu-se a dispensação da lei, dando cumprimento e começo à dispensação da graça de Deus, como está escrito em João 1 e verso 17. Disse João: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu João em João 1 e verso 17. Atualmente, neste princípio do 3º milénio do cristianismo, ainda o Evangelho de Cristo está sendo pregado por homens e mulheres de Deus neste tempo da sua graça. Mas queremos que também este fim está chegando ao fim. A dispensação da graça também vai ter o seu fim. E com esse fim se dará o arrebatamento da Igreja, como Jesus Cristo falou em João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Isto é o dia da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, que nem a morte vão provar. Vão ser arrebatados ao céu num abrir e fechar de olhos. Tão rápido vai ser esse evento que o povo do Senhor está esperando. Então o Evangelho deixará de ser pregado pela Igreja do Senhor, porquanto foi arrebatada para a casa do Pai. E começam depois, e segundo o que nós entendemos, 7 anos de grande tribulação. Com esse arrebatamento da Igreja para o céu, o mundo entra na maior catástrofe da sua história, com um sofrimento humano sem igual e com uma destruição tal, tanto material como humana, que Jesus falou estas palavras: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 e 22. Estes escolhidos são o povo de Israel. Já em Isaías 13, verso 12 e verso 13, diz estas palavras: farei com que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Isto parece indicar que a Terra vai mudar de órbita. Em Isaías 24, verso 5 e verso 6, afirma o Senhor: na verdade, a Terra está contaminada por causa dos seus moradores. Diga, por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Queremos que estas mensagens é para esse tempo da grande tribulação. E o prelúdio nós já temos visto em muitos lugares. E como o mundo está nestes dias, é o prelúdio, a terra está
contaminada, arruinada e violenta por causa dos homens. E os juízos divinos têm que se manifestar. E bem-aventurado aquele que medita nesta Santa Escritura, ouve as palavras desta profecia e guarda aquilo que está escrito neste livro sagrado do Apocalipse e anda informado para evitar os graves problemas que vão acontecer no tempo da grande tribulação. E o facto é que em Apocalipse, capítulo 6, verso 1 ao verso 8, com os juízos que produzem os cavaleiros dos 4 cavalos, diz o verso 8, que 1/4 parte da terra vai morrer, com espada e com fome, com pestes e com as feras da terra. E se for neste tempo presente, quantas pessoas morrerão nesse tempo? Cerca de 2 bilhões, só com estas 4 pragas, com a saída dos cavalos e dos cavaleiros, revelado em Apocalipse, capítulo 6 e verso 8, 1 a 8. Mas em Apocalipse 9, verso 13 ao verso 18, com a trombeta do 6º anjo, viram 3 enormes juízos de Deus sobre a terra, que diz o verso 18, estas palavras: por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre. E eu creio que isto serão guerras nucleares. Então, como já mencionamos em Apocalipse 6, 1/4 da população da terra morre com aquelas pragas da saída dos cavalos e dos cavaleiros. 1/4 parte da terra morre. E agora mais 1/3 dos homens vai. E eu pergunto, quantos ficarão para contar a história? Por estas contas, ficarão apenas cerca de 1/4 da população dos homens que haverão na terra nesse tempo, no tempo da grande tribulação. Evite-a. Prepare-se para o arrebatamento da Igreja do Senhor. Poderemos nós parar um pouco e ouvir e ler estas Santas Escrituras e pedir a Deus a sua misericórdia, o seu perdão, para não ficarmos para esse tempo? Naturalmente que podemos. A decisão é nossa. Nós aqui ministramos o que está escrito. Um dia isto vai acontecer. Poderá ser na minha geração ou não. Mas é possível que seja. De maneira que o melhor é estar preparado. Isaías diz que os homens serão desolados e queimados e restarão poucos homens sobre a terra. Isaías 24, verso 6. Já ouvimos no Apocalipse que os homens serão queimados por aquelas pragas que eu creio que serão o rebentar de muitas bombas atómicas por este mundo fora e outras. Assim, de acordo com Isaías 24, verso 6, que o Senhor já vem há muito tempo a anunciar também, acorde para a realidade da palavra de Deus, porque Ele terá o seu cumprimento no tempo de Deus. Esse tempo terá o seu cumprimento. Mas para nosso aviso, ainda diz a Bíblia que a ceifa e a vindima, no tempo da ira de Deus sobre a terra, vai produzir um rio de sangue que chegará ao freio dos cavalos por cerca de 280 quilómetros junto ao rio Eufrates. Apocalipse 14, 14 a 20 quer dizer que as nações islâmicas daquele lugar também vão ter a sua quota parte do juízo de Deus por perseguir e matar o cristianismo. E eu creio que esta destruição é no Médio Oriente, na zona do rio Eufrates, que atingirá várias nações muçulmanas. Assim, e por este tempo, ainda na era da graça de Deus, a Igreja de Cristo está ministrando as Santas Escrituras ao mundo, para que o mundo saiba dos planos de Deus sobre a terra. E, em primeiro lugar, o grande plano
de Deus para a humanidade está escrito em João 3, e verso 16 e verso 17, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o grande plano da redenção da humanidade. Jesus Cristo veio a este mundo, a dádiva de Deus, o dom de Deus foi dado ao mundo numa cruz, sacrificado por nós, para que através dele pudéssemos ser salvos e redimidos. Aos Efésios 2 e verso 8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, precisamos receber esse dom em tempo de vida, e se o não recebermos e recusarmos, então ou iremos sofrer eternamente, ou ficaremos para a grande tribulação até ficar sem a cabeça. De maneira que, neste tempo presente, todos nós devemos saber que Jesus Cristo verteu o seu sangue no Calvário para nos redimir. E em 1 Pedro 1, versos 8 e versos 19, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Não há nada na terra que se possa dar a Deus para dizer: aqui está o preço da minha redenção, porque Deus não aceita, nem existe. O próprio Jesus disse que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em resgate da sua alma. A sua alma é caríssima, de maneira que não há preço na terra que se possa oferecer a Deus, mesmo que a pessoa fosse dono do mundo inteiro, que dissesse: olha Deus, eu sou o dono da terra, aqui está. A terra que eu te dou é apenas uma ilustração, para que eu possa entrar no céu. E o Senhor disse: aparta-te de mim, maldito, porque o único preço da tua redenção é o sangue do meu Filho vertido no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não fomos resgatados, nem somos resgatados com coisas materiais, mas com o sangue de Jesus. E Jesus disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois virá o fim. Eu creio que este fim é o fim da graça de Deus. Mateus 24, verso 14. Posto isto, vamos ao segundo aspecto da mensagem. Os anjos que pregam o Evangelho em todas as línguas. Com o arrebatamento da Igreja para o céu, não haverá mais pregadores do Evangelho, porque eles foram para Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem muitos nomes: o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Reino dos Céus, o Evangelho da Graça, o Evangelho Eterno, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. E este Evangelho são as novas de grande alegria para a salvação de todo aquele que crê. De maneira que estes três anjos pregam o Evangelho também em todas as línguas e em todas as nações, voando pelo céu. Haverão sim muitos pregadores religiosos da religião universal do falso profeta, descrito em Apocalipse 13. Mas esses são servos do diabo. Pregam o evangelho humano e diabólico que o falso profeta vai liderar. Mas os servos de Deus não estão mais na terra para pregar o Evangelho eterno, para pregar o Evangelho da graça de Deus. Assim, haverão também muitos apelidados por Jesus de virgens loucas que ficaram fora da porta. Mas esses andarão fugidos ao governo mundial, até serem presos e mortos. Mas também creio que muitos vão escapar.
Existem alguns teólogos que creem que os 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, de Apocalipse 7, serão evangelistas no tempo da grande tribulação. Entretanto, no tempo da grande tribulação e em todo o mundo, Deus tem planeado com antecedência para os que na terra andarem confusos nesses dias e sem pregadores e sem a Igreja de Cristo, Deus tem providenciado com antecedência e revelado na Santa Escritura, que já lemos neste dia, 3 anjos que anunciarão em todo o mundo 3 importantes mensagens. Eles pregarão em todas as línguas e por todo o mundo. Alguém poderá dizer, não serão isso 3 grandes estações de televisão ou de rádio? É muito natural que ainda existam, por esse tempo, maneiras das pregações que ficaram na terra serem transmitidas. Mas eu creio que neste tempo da pregação dos anjos, são anjos mesmos, que levarão a mensagem por todo o mundo e em todas as línguas. Portanto, para os que ficarem para a grande tribulação, fiquem atentos a esta provisão de Deus e sigam a instrução dos anjos, se for esse o caso. A primeira é de esperança e salvação no meio da perseguição. A primeira mensagem do primeiro anjo, que diz lá em Apocalipse 14, versos 6 e verso 7. A segunda mensagem consta do juízo de Deus sobre Babilônia, ou seja, Roma e seus companheiros, sobre a religião mundial e governo mundial. Apocalipse 14, verso 8. E a terceira mensagem angélica deste sagrado texto é o grande aviso divino aos que crerem em Deus naquele tempo e que estarão entre a vida e a morte eterna, recebendo ou recusando a marca da besta, do 666 ou o seu número, etc., etc. Por este facto, haverá uma enorme multidão que se converterão no tempo da grande tribulação, mas não poderão cultuar a Deus em qualquer igreja, porque andarão perseguidos. Lembre-se disto, que uma enorme multidão vão ser decapitados quando apanhados. Então, como se converterão essas pessoas, não havendo pregadores do Evangelho? Naturalmente, as virgens loucas, que creio que são cerca de 50% dos cristãos que perderão o arrebatamento, saberão com certeza que ficaram para o tempo da grande tribulação e que têm que andar fugidos, e que os aguarda um sofrimento horrível sobre a terra. Mas a provisão de Deus na pregação do Evangelho para esse tempo, há muito que está escrita neste sagrado livro. E essa pregação é feita por 2 profetas, e em Jerusalém, para os judeus, e por 3 anjos no mundo inteiro. Dentro de momentos voltamos. Estes 2 homens que aqui estão figuram os 2 profetas de Apocalipse capítulo 11, chamadas 2 testemunhas de Deus que pregarão o Evangelho por 3 anos e meio aos judeus em Jerusalém, logo após o arrebatamento da Igreja. Eles pregarão por 3 anos e meio o Evangelho, a mensagem profética para Israel e para o mundo. Estas 2 testemunhas serão mortas pelo Anticristo, pelo governo mundial, no meio da grande tribulação. Passados 3 dias e meio, eles ressuscitarão à voz de Deus e subirão ao céu. Para o povo judeu e para o mundo inteiro, que a televisão possa transmitir naquele tempo, não sabemos quantos no mundo inteiro levarão a mensagem destes 2 profetas, nem sabemos quanto tempo as televisões durarão a levar a mensagem deles. O facto é que a terra ficará atormentada
com a mensagem que eles pregam. Por isso o anticristo os vai matar e ressuscitarão. Portanto, para os judeus e para o mundo inteiro, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, haverá pregação do Evangelho. Com o arrebatamento da igreja, os 2 profetas que pregarão em Israel por 3 anos e meio acabarão o seu ministério. Serão mortos, como disse, e levados para o céu. Mas é muito natural que ao mesmo tempo, ou a partir dessa data, 3 anjos de Deus trazem o Evangelho eterno para o pregar em todo o mundo, em todas as línguas dos povos, em todas as nações. Portanto, Deus tem outra forma de pregar o Evangelho a todas as nações através destes 3 anjos, e revelados no nosso texto de Apocalipse 14, verso 6 ao verso 11. Deus não se deixará sem testemunho por aquele tempo da grande tribulação, em que na terra não haverá pregação do Evangelho por causa das autoridades do anticristo e do falso profeta prenderem e matarem os servos de Deus. Mas Deus enviará 3 anjos para pregar em todo o mundo, em todas as nações, este Evangelho eterno, que é o mesmo Evangelho da graça, da misericórdia do Senhor. E um deles prega para que o povo não receba a marca da besta, porque se a receber será atormentado eternamente. Os anjos também são servos de Deus, para ministrar em favor dos herdeiros da salvação. Os anjos de Deus têm nas Santas Escrituras um trabalho específico para revelar às pessoas alguma mensagem em favor dos homens e particularmente ao povo de Deus, e já desde o Velho Testamento. Por exemplo, em Gênesis 16, 7 a 12, um anjo de Deus trouxe uma mensagem a Agar, serva de Sara, ou de Sarai, uma mensagem profética acerca do seu filho Ismael. Em Gênesis 19, 1 a 29, revela que Deus enviou 2 anjos à casa de Lot para os tirar de Sodoma, para tirar esta família, porque eles iam incinerar aquela cidade e todas as outras da Campina, que foram 5 cidades homossexuais que foram queimadas com fogo vindo de Deus. Em Daniel 9, 21 a 27, o arcanjo Miguel revelou a Daniel toda a história do povo de Israel, desde o fim do seu cativeiro em Babilônia até ao Calvário e até à manifestação do anticristo que ainda se não deu, na célebre revelação dos 70 anos do calendário profético do povo de Israel no Velho Testamento. Em Zacarias 2, verso 3 ao verso 13, um anjo apareceu a este servo do Senhor e, entre outras coisas, ele disse que Jerusalém seria habitada como aldeias sem muros por causa da sua multidão. E hoje é isso que nós temos. Jerusalém tem muito mais gente fora dos muros do que dentro dela, etc, etc. Em Lucas 2, 9 a 12, um anjo do Senhor veio de noite falar com os pastores de Belém, que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor, e que eles achariam um menino deitado numa estrebaria, numa manjedoura. Em Atos 10, 1 a 6, afirma que um anjo de Deus apareceu a Cornélio com uma mensagem de que ele deveria mandar chamar a Pedro, que estava em Jope, e que era Pedro que tinha uma mensagem para lhe dizer. Como o anjo sabia o nome do servo de Deus e onde é que ele morava? Os anjos têm estas mensagens de Deus. Em Hebreus 1, verso 13 e verso 14, revela que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação.
os servos de Deus têm os seus anjos ao redor de si. Mas, de um modo geral, este glorioso trabalho de anunciar aos homens as palavras, os planos da salvação de Deus, o Evangelho, não foi dado aos anjos, mas sim aos santos. Como disse Pedro, em 2 de Pedro 1, e verso 21. Mas este mesmo servo de Deus diz em 1 de Pedro 1 e verso 12, que os anjos desejam bem atentar para fazer este trabalho. E eles, vem o tempo em que 3 deles vão fazer este trabalho por todo o mundo, em favor daqueles que existem na terra e que não têm pregadores santos de Deus, porque eles foram levados para o céu. Louvado seja Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16 e verso 15. É isso que estamos fazendo, trazendo as novas de Deus ao mundo que conhece a nossa língua, para que se arrependam e aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Ele deu a sua vida pelos pecadores no Calvário para os salvar. E se nós aceitarmos o seu sacrifício e a sua pessoa em nossos corações, nós somos perdoados, salvos e redimidos com o seu sangue. Este é o Evangelho da paz, é o Evangelho eterno, é o Evangelho do reino, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo. São as boas novas para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vem aí o tempo que vários anjos terão então esse privilégio de anunciar ao mundo este santo Evangelho eterno. E eu creio que a multidão será incontável daqueles que vão ouvir e vão ser mortos por causa de recusarem a marca do Anticristo. Em Apocalipse 7, verso 9 ao verso 17, é o produto da pregação feita pelos anjos de Deus e pelos 2 profetas em Jerusalém. O Evangelho deve ser, melhor dito, além de ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1 e verso 16, é também as novas de alegria para todo o povo ser salvo pelo único Salvador, pois na cidade de Davi Deus nasceu hoje Cristo Jesus, que é o Salvador. Lucas 2, verso 9 ao verso 11. Mas esta revelação da palavra de Deus aos homens é constituída também de ensino, de santificação e de luta contra os demónios e de correção divina e de avisos proféticos dos tempos determinados por Deus. Tudo isto faz parte do Evangelho. Tudo isto é a palavra de Deus em favor da humanidade. E o mais importante do Evangelho é a redenção da humanidade, executada pelo Filho de Deus no Calvário. Deus revelado em carne, que para salvar o homem manifestou-se em carne para os comprar e para os resgatar com o seu próprio sangue. Em Romanos 3, 24 e 25 diz estas palavras: sendo justificados gratuitamente. Diga comigo, sendo justificados gratuitamente. Você nem eu tem que pagar alguma coisa. Como disse há pouco, Deus não aceita nem prata, nem ouro, nem coisas materiais. Somente um coração agradecido a Deus pela sua dádiva. É preciso receber essa dádiva. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Portanto, é gratuita, a salvação é gratuita. Porque é gratuita, Satanás começa a dizer aos homens: isso não presta porque é de graça. Mande Satanás para o inferno, porque esse é o lugar dele um dia, e recebam o dom da graça de Deus, porque não podemos ser salvos de outra forma. É de graça, é de graça, é de graça, é de graça. Louvado seja Deus. E esta justiça divina contra o pecado levou Jesus a ser crucificado numa cruz para desfazer as obras do diabo e libertar a humanidade, como Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 a 36.
Esta foi a justiça de Deus contra o pecado. Jesus nos justificou no seu sangue, justiçou o pecado no seu corpo, no seu sacrifício. Romanos 5 e verso 9. Mas no futuro a justiça divina virá em forma da sua ira, da sua cólera, dos seus juízos contra o mundo pecador que tem desprezado e afrontado o seu Criador e o sangue redentor do seu Filho. Jesus vai trazer, Deus vai trazer estes juízos divinos por causa de rejeitarem o seu plano de redenção. E antes do Senhor exercer os seus juízos finais, ainda tem deixado em favor da humanidade este favor divino em forma de aviso destes 3 anjos mencionados para quem deseja pertencer ao povo de Deus. Assim diz em Apocalipse 5, verso 8 ao verso 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles todos harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens. Compraste com o teu sangue para Deus homens. Este é o preço da redenção. É gratuito. Deus comprou-nos com o seu sangue. Homens de toda a língua, povo, tribo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, isto é, no milénio. Esta é a mensagem da redenção à humanidade, que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 e verso 7. Não há outra forma. Esta é a mensagem que Jesus nos comprou. Pagou o preço. Ele pagou o preço da nossa redenção. Aceitemos essa dádiva enquanto a gente tem tempo, porque se ficarmos para a grande tribulação, ou seremos degolados, ou andaremos fugidos numa vida atroz como nunca houve sobre a terra. Em Atos 20, verso 28, diz que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. Esta é a mensagem do amor de Deus. Como já disse, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois desta vida ser vivida, e ela é de curta duração, os cemitérios estão por aí, para toda a gente poder ver que as pessoas partem à eternidade. Chega um determinado tempo, elas não vivem mais. Mas o Senhor veio nos dar vida eterna no céu, na casa do Pai. E se assim não for, as pessoas irão para o sofrimento eterno no inferno. Isto para quem crê, porque Satanás tem muitos pregadores por este mundo dizendo que não há inferno e que Deus é amor e que não faz mal a ninguém. Mas este livro sagrado tem outra mensagem. O pobre do rico, que na terra tinha tudo, e Lázaro estava cheio de chagas, e os cães eram os seus amigos para lamber as chagas, ambos morreram. Mas um foi para o seio de Abraão, e o outro foi para o eterno sofrimento no inferno. E pedia: pai Abraão, manda a Lázaro, que me molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tome isto em consideração, porque estas palavras foram ditas por Jesus. E todas as palavras que este livro contém são as palavras de Deus. E as pessoas ou vão para um lugar eterno, na casa do Pai, com alegria e gozo eterno, ou vão para um sofrimento eterno. E tudo isto por quê? Por desprezarem o sangue, a compra com que Cristo nos comprou na cruz do Calvário. Receba o dom da graça de Deus. Infelizmente a humanidade, de um modo geral, despreza a redenção de Deus e desta forma, então, entrará
em juízo, enfrentará a sua ira. Então todos nós devemos saber que a hora da graça também um dia terá o seu fim. Não tenha qualquer dúvida. Porque como a lei terminou, o tempo da graça vai terminar também. E depois virão os 7 anos da grande tribulação sobre a humanidade que despreza o seu Criador para receberem o castigo ali exarado na Santa Escritura. Terceiro aspecto da mensagem. Qual o tempo dos anjos pregar em todo o mundo? Em parte já o temos dito. Tomando em consideração que em Apocalipse 11 os 2 profetas judeus ministram a Israel e ao mundo por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Apocalipse 11 e verso 3. Isto quer dizer que esses anjos, logo após o arrebatamento da igreja, começa a semana número 70 de Israel, de Daniel 9, verso 27. Essas 2 testemunhas que se creem sejam Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, ou seja quem for, são as 2 testemunhas de Deus que pregarão por esse tempo, 3 anos e meio. Mas como disse, ao fim de 3 anos e meio, eles serão mortos. Estarão 3 dias e meio mortos em Jerusalém, na praça da cidade. E o anticristo, o governo mundial, não permitirá que eles sejam enterrados. Pois bem, ao fim de 3 anos e meio eles ressuscitarão e irão para o céu. A partir daí, ou já antes, esses 3 anjos começariam também no tempo da no princípio da grande tribulação a pregar o Evangelho. Mas se não for antes, pelo menos a partir dessa data, esses 3 anjos irão por todo o mundo pregar o Evangelho. Porque eu creio que nos primeiros 3 anos e meio, aquela marca de 666, a marca do anticristo, será facultada. Mas ao fim de 3 anos e meio ela será obrigatória. E todo aquele que não receber a marca do anticristo será degolado. De maneira que Deus, na sua bondade, tem ainda deixado estes meios de pregação do Evangelho na grande tribulação, pelas 2 testemunhas do Apocalipse 11 e pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Trazendo a mensagem do Evangelho a todo o mundo e em todas as línguas. E tendo em conta também que Apocalipse 12 haverá a batalha dos seres celestiais de Deus para expulsar a Satanás e os seus anjos dos céus para a terra, e sendo que Apocalipse 13 revela as 2 bestas governando o mundo, isto é, o governo mundial do anticristo e a religião mundial do falso profeta, então, tendo em conta estes 3 capítulos, 11, 12 e 13, meus amados irmãos, é natural compreender que a pregação do Evangelho a todo mundo e em todas as línguas seja logo a seguir, no meio da semana da grande tribulação, ou quando a marca da besta de Apocalipse 13, verso 15 ao verso 18, for obrigatória, como disse. Porque um dos anjos traz ao mundo esse aviso de recusarem essa marca diabólica. E porquê? Porque quem receber essa marca para fazer a sua vida normal não tem problema, pode viajar, pode negociar, pode comprar, pode vender, pode viver como entender, mas tem que ter essa marca, a marca do anticristo. Mas esses fizeram um plano com Satanás e jamais poderão ser salvos, mas sim serão atormentados para todo sempre, como diz o verso 10 do nosso texto. E estes 3 anjos, no tempo da grande tribulação, têm esse trabalho específico de anunciar ao mundo, voando pelos ares, este Evangelho eterno a todas as nações, tribos, línguas e povos, etc. Estes anjos sabem falar todas as línguas de todo o mundo, para que aqueles que ainda hajam sobre a terra, e para alguns que se possam salvar nesse tempo, para que alguns se possam salvar nesse tempo, e serão muitos, o primeiro anjo tem uma mensagem com 3 proclamações e um grande aviso de Deus sobre a terra. Assim diz a palavra de Deus do primeiro anjo. Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus
e dai-lhe a glória. Temei a Deus e dai-lhe a glória. Temei a Deus e dai-lhe a glória. Oh, meu amado, não vai ser nada fácil esse trabalho de temer a Deus. Porque muitos vão blasfemar de Deus desse tempo, quando as pragas vierem sobre eles. Não vai ser nada fácil crerem na mensagem do anjo. Temei a Deus e dai-lhe a glória. No meio do sofrimento, andando fugindo para um lado e para o outro, o povo é chamado a temer a Deus e a dar-lhe a glória. Porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, é ensino, é revelação daquela hora presente do que vai acontecer. Vem aí o juízo, temei a Deus e dai-lhe a glória e adorai o Senhor. Mas nós podíamos ter feito, digamos assim, podíamos ter feito na terra e no tempo da paz e no tempo da graça. Temei a Deus, dai-lhe a glória e adorai o Criador. Eu creio que nesse tempo o mundo estará no meio da grande tribulação e com uma perseguição aos cristãos desse tempo nunca vista antes. E o facto é que essa perseguição culmina com a morte de milhões de pessoas às mãos da Inquisição Mundial, do falso profeta, e serão guilhotinados por causa de recusarem a marca da besta. Isto se encontra em Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20, verso 4. Eles ficaram vitoriosos, saíram vitoriosos da marca da besta. Não a receberam, mas a ressuscitaram e foram vistos uma multidão tremenda no céu. E esta mensagem dos anjos começa com a chamada ao temor de Deus e a dar-lhe a glória e a adorar o Criador. E esta chamada do anjo de Deus é o princípio da melhor decisão que a humanidade terá que ser salva nesse tempo e só dessa forma. E o temor de Deus é o sagrado respeito pelo Senhor e pela sua palavra e pelo seu santo ensino. O temor do Senhor, diz o Salmo 111, verso 10, que é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Diz em Provérbios 10 e verso 27 que o temor do Senhor aumenta os dias da vida eterna. Aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. E diz ainda em Provérbios 14, 27, que o temor do Senhor é fonte, uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. E esta é a melhor decisão que as pessoas terão que fazer no tempo da angústia que vem sobre a terra sem igual. Vinda é a hora do seu juízo, e uma enorme multidão em todo o mundo vai seguir este conselho angélico nessa hora do juízo. Dentro de momentos voltamos. Toma atenção nesta mensagem deste anjo, ou esta é uma ilustração, já se vê. Toma atenção à mensagem do anjo. E esta é a mensagem do anjo. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vinda é a hora do seu juízo. E o povo da terra está entre, digamos, a espada e a parede. Ou louva a Deus e busca a misericórdia do Senhor e resiste à marca do anticristo, ou então vai eternamente sofrer no inferno, porque o anjo anuncia o juízo. E este juízo divino é o último ato do julgamento solene de Deus sobre a terra, exercendo ainda nesse tempo a sua misericórdia sobre a humanidade, com o aviso destes 3 anjos por todo o mundo.
Todo mundo tem a oportunidade de salvação ainda nesse tempo, se aceitarem a mensagem de Deus, no temor e na glória e na adoração que somente a Deus pertence. E milhões vão seguir este conselho evangélico, ou angélico. Realmente eles estarão numa situação, ou ao verem as desgraças que vão assolar o mundo e vão deixar de, digamos, ter gosto de viver na Terra nesse tempo e nessa grande tribulação. Assim, e nesse ato de julgamento divino, uma enorme multidão vai tomar a decisão de temer ao Senhor e receber o pedido de perdão. Eu creio que essa será a última hora de Deus sobre a terra para os homens tomarem a decisão de salvação ou de condenação eterna. E porque deverá o mundo ainda temer a Deus e adorá-lo numa situação de grande sofrimento sobre a terra? A resposta é que diz o verso 7, que é vinda a hora do seu juízo. É vinda a hora do seu juízo. Creio que daqui para a frente, neste tempo da grande tribulação, vai ser horrível e terrível. Nesta hora o mundo inteiro tem que tomar essa decisão na vida, ou entregar a sua vida nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo. Nas Santas Escrituras o vocábulo juízo tem várias aplicações e esta hora do juízo de Deus é a hora ou o tempo de julgamento do mundo, para decidirem seu futuro na eternidade, e eu creio que isso é como, por exemplo, uma pessoa sendo julgada num tribunal terreno. O juízo de Deus, ou os juízos de Deus sobre a terra vão ser intensificados. Tomemos atenção que eu creio que a mensagem para os judeus terem a sua oportunidade de evitarem o sofrimento terminou com a morte dos seus 2 profetas, que pregaram 3 anos e meio, ou pregaram em Jerusalém, após o arrebatamento da igreja em Apocalipse 11, 3 a 10. A partir daí Israel virá ainda a passar por um outro holocausto revelado em Zacarias 13, verso 7 ao verso 9, onde só 1/3 dos judeus será refinado. Mas logo após a morte desses profetas, sua ressurreição e sua ascensão ao céu, um grande terremoto virá destruir a 10ª parte de Jerusalém. Apocalipse 11 e verso 13. E assim, para o mundo em geral, este anjo proclama a hora do juízo de Deus sobre a terra. E eu creio ser o juízo de Deus em que cada um pode decidir temer a Deus ou enfrentar as guilhotinas, melhor dito, ou sofrer eternamente no inferno. Esta é a última oportunidade. E a maravilha disto é que nem as forças militares, nem as autoridades do governo mundial, nem o diabo poderão matar estes anjos voando pelo céu. Eles serão imortais, os anjos são imortais e conhecem todas as línguas dos povos. Ninguém poderá evitar a pregação dos anjos em todo o mundo e em todas as línguas. Nem toda a metralha do anticristo os poderá evitar de pregar. Mas os que eram da terra, aqueles 2, foram mortos pelo anticristo. Aqueles 2 judeus, mas os anjos, ninguém os pode matar. E todo o mundo ouvirá na sua língua que a hora do juízo de Deus chegou. E estas multidões são chamadas a temer a Deus e a glorificar a Deus, porque a enorme destruição sobre a terra vem logo a seguir. E lembre-se de que Jesus falou disso. Em Mateus 24, 21 e verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E ainda que serão degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, mas ressuscitarão. Esta multidão vai ressuscitar e viver com Cristo 1000 anos, como diz Apocalipse 20 e verso 4.
E essa pregação do Evangelho eterno pelos anjos produzirá uma multidão de mortos que ninguém poderá contar, de todos os povos e línguas e tribos e nações, mas que andarão de vestidos brancos perante Deus por tomarem a boa decisão de recusarem a marca da besta na oportunidade que lhes foi dada em Apocalipse 7, verso 9 e verso 10. A partir dessa hora, da hora desta mensagem, eu creio que o mundo inteiro vai enfrentar a maior força dos juízos de Deus com as pragas de Deus, pela recusa de obedecer ao seu Criador. E esta parte da grande tribulação sobre a terra é a maior destruição exarada nas Santas Escrituras. Mas os que morreram em Cristo, esses serão os mártires, como João fala deles. E os enormes juízos de Deus sobre a terra virão de uma forma destruidora. Primeiro porque logo a seguir virá a ceifa e a vindima de Deus sobre a terra, que produzirá o lagar da ira de Deus, onde o sangue chegará ao freio dos cavalos, no Médio Oriente, capítulo 14 de Apocalipse, verso 18 ao verso 20. Tal vai ser a destruição, e particularmente no Médio Oriente, que o sangue chegará ao freio dos cavalos por cerca de 280 quilómetros. Segundo, os juízos de Deus sobre a terra serão no derrame também sobre as 7 últimas taças da ira de Deus descritas em Apocalipse capítulo 16. Terceiro, estes juízos de Deus culminarão com o derrame da 6ª taça feita pelo anjo, que produzirá as batalhas do Armagedão. Apocalipse 16, 12 a 16. Quarto, esses juízos de Deus produzem no mundo o maior terremoto e tsunamis da história de toda a terra e em todas as cidades e nações. Elas cairão por terra, serão destruídas, e as ilhas e os oceanos dos oceanos desaparecerão do mapa. Tal vai ser a destruição nesse tempo que as ilhas desaparecerão do oceano. Quantos milhões de pessoas existem nas ilhas? Pois eles vão ser todos mortos. E o anjo continua falando: temei a Deus, adorai-o, dai-lhe a glória, porque vindo são os seus juízos. E nós, neste tempo presente, temos a oportunidade de evitá-los. E agora, nós vamos passar um clipe que nos fala acerca desse problema dos tsunamis que um dia virão. O clipe não é nosso, mas nós vamos mostrá-lo. Prezado telespectador, o primeiro clipe é publicação de Jun Jun, com o título The End, o título Fim, 2017, número 2. Nem todos creem da mesma forma, contudo, é bom ver o que este clipe nos mostra, em primeiro lugar. E o segundo clipe é publicação de End Times Prophecy, com o título World Religion Sign Agreement to Unite Unconditionally. As Santas Escrituras afirmam que há um tempo determinado para todo o propósito. Eclesiastes 13, verso 1. E o tempo do governo em religiões mundiais para o cumprimento de Apocalipse 13, 1 a 18, aparenta estar em grande progresso. Acorde para esta realidade, e se for o caso de que não é uma pessoa salva, procura Deus muito rápido numa igreja evangélica local onde se ministra o novo nascimento espiritual. E nós vamos ver o primeiro clipe acerca do que tínhamos vindo a falar, dos tsunamis, que com uma coisa que caiu sobre o mar, parecida a um grande monte ardendo, vai inundar
muitas ilhas do mundo. Vamos ver este primeiro clipe e vamos escolher a lição para nós e evitar essas dificuldades que vêm a caminho. Em relação com os juízos de Deus de Apocalipse 8, nós aqui queremos que eles acontecem no tempo da grande tribulação. O clipe que se vai mostrar é uma ilustração de efeitos especiais de um meteoro que, caindo no mar, causa tsunamis com grande destruição na Terra. Neste clipe se vê também cenas de um tsunami real, creio que na Tailândia. O facto bíblico de Apocalipse capítulo 8 é uma série de juízos de Deus que acontecerão na grande tribulação e não antes. Nós queremos assim. Give me 1 second. Oh, God.
São muitas as vezes que chamamos a atenção que no Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao verso 18, existem duas bestas que representam também dois líderes mundiais. Um representa o anticristo e o outro, ou a outra, representa o falso profeta. Noutras palavras, haverá um governo mundial político e uma religião mundial, englobando todas as religiões do mundo, e particularmente as maiores. O que vamos ver no clipe a seguir é em relação com o progresso do entendimento de paz entre as religiões do mundo. O segundo clipe que vamos ver é a assinatura do Concerto de Paz incondicional das 14 maiores religiões do mundo. Quer dizer que já foi assinado esse entendimento de paz entre eles. Isto significa que o governo mundial religioso já está em ação esperando o tempo da sua manifestação mundial no tempo próprio. E eu creio que esse tempo próprio é logo após o arrebatamento da Igreja de Cristo para o céu. Portanto, acorde para o tempo do cumprimento da profecia, porque estas coisas vão acontecer depois do arrebatamento da Igreja. Prezado telespectador, o que temos visto nas imagens do primeiro clipe é caso para temer a Deus e buscar a sua misericórdia enquanto se pode encontrar, porque as trombetas dos anjos vão soar e quando elas soarem, graves juízos virão sobre a terra. O que temos visto é apenas um pouco. Estas são imagens do Concerto de Paz, creio que assinado em Seul, entre 14 das maiores religiões do mundo, e eles usam a Escritura que Jesus falou acerca de sermos todos um. Mas esses um é em relação com os cristãos e não com o mundo. Vamos ver então esse tratado de paz a ser assinado entre as religiões do mundo. Lembre-se de que este tratado de paz não é o tratado de paz que o anticristo vai fazer com Israel e com outros políticos, com outras nações. Este é a organização da paz mundial entre as religiões. Portanto, a besta religiosa do Apocalipse está pronta para entrar em funções logo que a Igreja de Cristo seja tirada da terra. World peace, we the youth believe, can only be achieved when all aspects, when all people come together as one. And in the past 3 days you have seen that the youth, we have done all we can within our capacity. But we are looking upon the leaders right now, the leaders of the international community, the politicians, the lawmakers, and the religious leaders to help us fulfill this goal. Signing this agreement, it may not bring peace immediately, ladies and gentlemen, but what I'd like to say is that it is a step in the right direction, and the youth need your help. So now we will proceed with the signing ceremony of the Unity of Religion Agreement. The Unity of Religion Agreement is a groundbreaking promise of religions to unite unconditionally and without discrimination to achieve true peace. I would like to call upon the following religious leaders to come up to the stage and join us for the signing of the ceremony of the Unity of Religions Agreement. First, Archbishop Martin de Jesus Barahona to please come up to the stage. Also, a representative of Holiness Sharukirti
Pandit Tak Haryavari Ashwam Swati Shri Bhattaraka to come to the stage. Also, from the Islam Shia faith, El Sharif Muhammad Hassan El Armini to come to the stage. From the Hinduism faith, His Holiness Swami Shidananda Saraswatiji Maharaj, the Guru of India. From the faith of Buddhism, Representative Dr. Ashin Nyanisara, founder of the Siddhaku Buddha Vihara. Would you please make your way to the stage? From the Catholic Church, Archbishop Antonio Ledesma from the Philippines. From the Anglican Church, Archbishop Patricio Enrique Viveros Robles. From the Sikh religion, Singh Sahib Jana Gurbacha and Singhji. If you could make your way to the stage, please. From the Jewish faith, Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. From the Zoroaster faith, Dr. Meher Master Moose. And from the Baha'i faith, Dr. Bharati Gandhi. At this time, we would also like to call upon the host of the World Alliance of Religions Peace Summit. Firstly, Mr. Man Hee Lee, the chairman of HWPL, and also Ms. Nam Hee Kim, the president of IWPG. Let's give them a great applause. While the proceedings continue on stage, we will conduct the signing ceremony of the agreement to propose the enactment of an international law for the cessation of war and world peace just below stage with our delegations, and to establish peace, for the heritage of peace to be brought to all generations. We must do everything in our power to end all wars on this earth and to establish world peace according to the will of the Creator, God. Therefore, all religions must unite under God as one. We pledge in sight of God, all people of the world, and the peace advocate to become under God through the unity of religion. We hereby acknowledge that we must be recreated through God's seed so that we might be recognized as the family of God, and in that likeness shine an eternal light upon the earth, loving our neighbors as ourselves. We recognize our need for repentance, as well as our need to show grace to all the people of the world. Grace which can be seen in the light, rain, and the air of heaven. And through that grace, lead humanity to salvation from death. En nosotros la unidad que comienza sellada por un solo bautismo, el que todos tenemos. La unidad que vamos buscando juntos en el camino. Prezado telespectador, a unidade das religiões já está em progresso. Se você ainda não é um cristão de Cristo, procura Jesus enquanto o pode encontrar, porque os religiosos querem fazer de cada religião um caminho para Deus, mas isso é contrário àquilo que Jesus disse, que havia só um caminho para Deus, era Ele próprio. Entretanto, em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 8 revela:
duas bestas, as quais figuram no mundo inteiro um governo mundial e uma religião também universal. Estas duas bestas são os dois líderes chamados de Anticristo e de Falso Profeta. Estes dois personagens governarão o mundo político e religioso por 7 anos. Queremos que eles se revelarão logo após o arrebatamento da Igreja e serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, quando Jesus voltar para a terra. Apocalipse 19, e verso 20. Quanto a sermos todos um, essa escritura de João 17, 20 e 21 somente se aplica à Igreja Bíblica de Jesus Cristo. Quanto aos 14 caminhos das religiões mundiais, para se entenderem em paz uns com os outros, é o princípio da religião mundial em ação. Para Deus, só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, e verso 6. E disse mais Jesus: esta é a verdade. João 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evite, portanto, o engano, seguindo somente a Jesus Cristo. O Tratado de Paz Religioso já foi assinado. Quando se der o arrebatamento da Igreja, vai-se dar o Tratado de Paz Político em Israel com o Anticristo e outras nações. De maneira que importa que estejamos atentos ao desenrolar do progresso das religiões do mundo e da política do mundo, porque Jesus está para vir buscar a sua Igreja. Há só um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus, e o resto é engano religioso. Prezado telespectador, a unidade das religiões já está em progresso. Se você ainda não é um cristão de Cristo, procura Jesus enquanto o pode encontrar, porque os religiosos querem fazer de cada religião um caminho para Deus, mas isso é contrário àquilo que Jesus disse, que havia só um caminho para Deus. Era Ele próprio. Entretanto, em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18, revela duas bestas, as quais figuram no mundo inteiro um governo mundial e uma religião também universal. Estas duas bestas são os dois líderes chamados de Anticristo e de Falso Profeta. Estes dois personagens governarão o mundo político e religioso por 7 anos. Queremos que eles se revelarão logo após o arrebatamento da Igreja e serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, quando Jesus voltar para a terra. Apocalipse 19, e verso 20. Quanto a sermos todos um, essa escritura de João 17, 20 e 21 somente se aplica à Igreja Bíblica de Jesus Cristo. Quanto aos 14 caminhos das religiões mundiais, para se entenderem em paz uns com os outros, é o princípio da religião mundial em ação. Para Deus, só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, e verso 6. E disse mais Jesus: esta é a verdade. João 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evite, portanto, o engano, seguindo somente a Jesus Cristo. O Tratado de Paz Religioso já foi assinado. Quando se der o arrebatamento da Igreja, vai-se dar o Tratado de Paz Político em Israel com o Anticristo e outras nações. De maneira que importa que estejamos atentos ao desenrolar do progresso das religiões do mundo e da política do mundo, porque Jesus está para vir buscar a sua Igreja. Há só um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus, e o resto é engano religioso. Prezado telespectador, o que temos visto sobre as tragédias que vão acontecer ao mundo naquelas ilustrações é apenas um pouco
daquilo que vai realmente acontecer. E acerca do Tratado de Paz dos religiosos, dá-nos a entender que o governo mundial religioso já está preparado para governar. De maneira que esperam agora que o governo político entre em ação através do Anticristo. E nós vamos à mensagem do segundo anjo. Em Apocalipse 14 e verso 8 diz que o segundo anjo, voando pelo céu, traz ao mundo inteiro a queda da destruição de Babilônia, aquela cidade que embriagou as cidades com vinho da sua prostituição, isto é, prostituição espiritual. Esta Babilônia encontra-se representada em todo o capítulo 17 do Apocalipse como sendo a cidade que reinava sobre a terra no tempo de João. No tempo de João, quem reinava sobre a terra era o Império Romano. E de Roma tem, ao longo da sua história, enchido o mundo de doutrinas estranhas à palavra de Deus, chamadas pelo Senhor de prostituição espiritual. Ela foi importada de Babilônia. E o facto é que, como muitas vezes temos mostrado, Roma e as outras religiões do mundo estão formando a religião universal, proclamando a todos os caminhos que todos os caminhos são de Deus. Eles não têm mais do que o seu intelecto, somente. Não entendem a palavra de Deus, que é Espírito e vida. Jesus afirmou, como já falamos, que para Deus há só um caminho. Jesus disse isso em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E esta é a verdade. E deixe-me repetir, o resto é engano religioso. Quem crer que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, siga a sua instrução, ouça a sua palavra, ouça o Evangelho e não as religiões da terra, que são um engano diabólico. Por esta verdade sagrada que temos trazido, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também disse, eu e o Pai somos um, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus disse a verdade. Os religiosos querem fazer os caminhos para Deus à sua maneira, com os seus escritos chamados de sagrados, etc. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Porquê? Porque entre Deus e o homem só existe um caminho, um mediador e um Salvador. Por esta verdade sagrada e dizendo, todo o resto é prostituição e engano espiritual que tem embriagado o mundo, vindo da antiga Babilônia, executado pela religião romana. E para provar isto, devemos ter em conta o seguinte, que o Tratado das Religiões se ligar entre si, como vimos, já foi assinado. O que estamos esperando nós agora? Que Jesus venha buscar a sua igreja. Isto significa que o Apocalipse 13 está pronto para se cumprir com as duas bestas, a religiosa e a política do Império Romano restaurado na Europa e as Nações Unidas para governarem o mundo. Vejamos a mensagem do terceiro anjo. Em Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11, o anjo do Senhor avisa que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal, também os tais beberão de vinho da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre para todo sempre. E neste tempo presente todos nós temos a oportunidade de escolha de não ficar para o tempo da grande tribulação e receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e no tempo da grande tribulação, como temos vindo a ministrar, também os outros têm a oportunidade de confessar a Cristo e ficar sem a cabeça e ir para o céu, ou de receber a marca da besta e serem atormentados com fogo e enxofre para todo sempre. Como atrás foi dito, eu creio que uma enorme multidão vai recusar essa marca da besta e preferem morrer nas guilhotinas do Anticristo do que beberem o vinho da ira de Deus, porque ela vem aí.
Finalmente, essas multidões vão temer ao Senhor e morrer como mártires, aceitando a misericórdia de Deus, conforme temos vindo a ministrar, mas esse sofrimento poderia ser evitado se tivessem aceitado a graça de Deus e tivessem saído para o céu no arrebatamento da igreja. E finalizando esta mensagem, diz o verso 13 que a partir desse tempo os mortos do Senhor serão bem-aventurados. Neste tempo presente, no fim de 2017, ainda estamos no tempo da graça de Deus. E não sabemos ainda quanto tempo nos resta, quanto tempo ainda durará esta época da graça. Mas é tempo ainda de salvação para os perdidos. Todos nós temos que receber, se quisermos ir para o céu, e gratuitamente de Deus, e sermos salvos pela sua graça. Temos tempo de receber a Jesus em nossos corações e confessá-lo, que Ele é o Filho de Deus, que é Deus revelado em carne, que veio ao mundo pagar o preço da nossa redenção. Como muitas vezes dizemos, João 3, 16 e 17 afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos esses religiosos que estão juntos para fazer caminhos para Deus, também têm a oportunidade de buscar o único caminho e deixar os seus caminhos para trás, porque são caminhos religiosos. Mas o único caminho para Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, verso 8 e verso 9 diz que pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras, para que ninguém se gloria ou se glorie. E em 1 João 1 e verso 7 diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E com esta escritura temos dado final a esta mensagem. Será que todos nós aprendemos o que está escrito na palavra de Deus? Será que todos nós ficamos avisados daquilo que temos visto e que temos ouvido da palavra do Senhor? Quanto a nós aqui, estamos fazendo o nosso melhor para trazer estas coisas que se estão passando no mundo, para que evitemos ficar para o tempo da grande tribulação. E agora, se você não é uma pessoa salva e quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, não importa a religião que tenha, importa que creia que somente Jesus é o único Deus, o único caminho para Deus Pai. Deus revelado em carne, deu a sua vida para nos salvar. Se você crê dessa forma, então você vai segui-lo. E a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Comece hoje. Hoje é o seu dia. Se você não é uma pessoa salva, diga comigo, levantando a sua mão direita ao céu e fechando os seus olhinhos, e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a tua palavra, que Jesus Cristo deu a sua vida para me salvar no Calvário. Deus enviou o seu Filho à Terra, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E eu sou um pecador destituído e preciso de salvação. E eu me arrependo do meu pecado e confesso que sou um pecador, para que Deus me perdoe todos os meus pecados e me limpe pelo poder do sangue de Jesus. Eu confesso que Jesus é o Filho de Deus vivo, que morreu por mim e ao terceiro dia Deus Pai o ressuscitou. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal e rejeito as obras do diabo e rejeito os caminhos religiosos, porque eu quero seguir somente a Jesus, que conforme a sua palavra é o único caminho para Deus Pai. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa salva. Agora, na sua área, procure uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual, e dê publicamente o seu coração a Jesus e prepare-se para entrar no reino de Deus e ir no arrebatamento. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.